Quando Sansão se assentou sobre a cadeira da traição, os seus braços foram envolvidos por correntes de sedução que enfraqueceram a sua franqueza e a certeza sobre tudo o que Deus lhe tinha concedido. O próprio ferro fez concerto com a escuridão, e a escuridão fez um concerto com a fraqueza de um homem que, acreditando estar no lugar certo, com a pessoa certa, no momento ideal, se abriu como um livro, se é passado as suas páginas para ler uma história, seja ela de drama, ficção, tragédia, seja como for. Todos os livros eles se abrem para contar uma história que talvez alguém viveu por experiências próprias ou por inspiração de criar personagens, e em tudo isso se destacar em um pedestal de atenção, chamando a convocação de todos os olhares, quer seja por terra, pelo ar, pelo mar. E nesse dia, Sansão se confrontou com a escuridão de uma cegueira, pois os olhos que lhe mostravam a certeza das coisas de Deus mostrou a ele próprio a sua loucura. A loucura de acreditar no que não deveria acreditar. A loucura de estar no lugar aonde ele não deveria estar. A loucura de amar o que era para não ser amado. Mas diante dessas atrocidades, o aço se encontrou com as tranças que percorriam sobre o sangue de Cristo em seu próprio corpo, e a força do Onipotente o possuía ao ponto de arrebentar as correntes, ao ponto de que, com uma queixada, destruir e exterminar mais de 1000 homens. Mas uma plena confiança no mal o levou ao destaque satânico sobre os templos de Dagon, calando o reserto a lastorianda labiera. Mas na sua tristeza, ele invocou ao que dantes lhe deu a semente da vida e pediu ao Pai: se tu estás comigo, mais uma vez se manifeste em mim, para que todos aqueles que zombam da tua graça, do teu poder, da liberdade, do teu amor, da tua obra magnífica sobre o teu Filho, sobre as multidões, sobre o mundo, vejam que tu ainda os contempla com seus olhos. E quando de repente a presença do Onipotente pegou sobre os nervos, sobre os ossos, sobre a mão de Sansão, distorcendo as colunas de ferro e aço ao meio e derrubando sobre os sacerdotes o templo, aonde ali se exaltava a derrota de um homem que um dia confiou em Deus, mas pela sua própria fraqueza,
ele veio a ter uma derrota. Mas no último momento, mesmo em sua maior angústia, ele auto se destruiu e também levou consigo todos aqueles que tiveram uma única oportunidade de entender que com Deus ninguém se brinca, com Deus ninguém barganha, com Deus não se faz troca, pois Ele é onipresente, onisciente em todos os caminhos, por onde quer que nós passarmos. Guarda a tua fé. Não entregue a força da tua fé e o segredo que te faz estar de pé aos lisonjeios da vida. Não se entregue a uma cadeira, por mais confortável e sofisticada que ela seja. Não se entregue. É melhor estar de pé na presença daquele que te formou do pó da terra, do que estar derrotado diante daquele que o seu fim já está marcado pelos céus e que infelizmente, muitos se ajuntaram a ele pela própria escolha de achar que pode ir contra os céus. Que Deus te abençoe, em no nome do nosso Senhor Jesus.